Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa disciplina Física para a Computação. Desde a aula de ontem, a nossa aula anterior, nós estamos estudando, os conceitos introdutórios a respeito de eletromagnetismo. Então, a nossa ideia é dar continuidade no nosso conteúdo. Na aula anterior a gente viu as definições básicas, do eletromagnetismo, do magnetismo, dos seus fenômenos e também como calcular a força eletromagnética produzida pela interação de determinadas partículas, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade nesse nosso conteúdo. Bom, turma, então nós vimos na aula passada a respeito da força eletromagnética. Um novo conceito que a gente precisa introduzir aqui quando nós falamos a respeito da força eletromagnética é o momento magnético dipolar ou momento dipolar magnético, ok? Então, quando a gente fala em campo elétrico, em carga elétrica, nós falamos em dipolo elétrico. Dipolo elétrico são duas cargas de sinais opostos equidistantes. O momento magnético dipolar ele vai ter um conceito semelhante, conforme nós mencionamos na aula passada. A diferença é que no momento dipolar elétrico nós temos duas cargas elétricas que podem ser separadas. Já no momento dipolar magnético, essa separação não existe um monopolo magnético. Então, por isso, o momento magnético ele é sempre dipolar, tá? Bom, vamos imaginar então uma bobina sendo percorrida por uma corrente, tá? Então a gente não está falando de um ímã natural, mas sim de um eletroímã, tá? Dessa maneira, o dipolo magnético, nesse caso, ele vai ser determinado com base, através de um momento dipolar magnético μ, tá? Usando a letrinha grega, aquele uzinho lá com o rabinho que a gente chama de μ. Bom, esse momento dipolar, ele é uma grandeza cuja direção vai ser normal, tá? Então a grandeza do vetor normal, cuja direção é dada pela regra da mão direita, com os dedos abraçando o sentido da corrente, tá? Que percorre as n espiras de uma bobina. Então, pensando que o nosso eletroímã ele é formado por um conjunto de bobinas ou um conjunto de enrolamentos, se você pegar a sua mão direita, os 4 dedos da sua mão direita, e o sentido dos dedos da sua mão direita determinar para você qual é o sentido da corrente percorrendo as espiras, o seu polegar vai te dar o momento dipolar magnético, tá? Mi desse seu solenoide, ok? Então, matematicamente, ele pode ser dado dessa forma aqui, Mi igual a Ni vezes A, tá? Ou simplesmente o produto, corrente vezes seção, área da espira, tá? E o N aqui representa, no caso, um número de espiras, a quantidade de espiras que contém essa nossa bobina, tá? Quando a gente fala num exemplo desse tipo, a gente pode pensar, por exemplo, num transformador elétrico, ok? A unidade de momento dipolar magnético vai ser ampere vezes metro ao quadrado, tá? Ampere da corrente e metro ao quadrado da área. Como o número de espiras é adimensional, então a dimensão fica ampere metro quadrado. Então aqui, turma, só para a gente ilustrar, a diferença. Então aqui do lado esquerdo eu tenho um dipolo elétrico formado por duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Equidistante entre si. E aqui as linhas do campo magnético que surgem através dessa carga. Então nesse caso aqui o dipolo elétrico ele estaria partindo da carga positiva para a carga negativa, tá? Momento dipolar elétrico. Nesse caso aqui à direita, nós temos o dipolo magnético. Então perceba que o dipolo magnético ele não é formado por uma carga, mas sim por um arranjo. Nesse caso aqui, o arranjo é representado por quem? Por uma das espiras do nosso solenoide.
da nossa bobina, tá? Então é como se essa espira estivesse representando o nosso ímã. E aí esse nosso ímã aqui, ele não está sendo representado por um ímã natural, mas sim por um eletroímã. Então, a partir da regra da mão direita, se eu pegar essa minha espira, percebam que a corrente está no sentido anti-horário. Se eu pegar a regra da mão direita, meus 4 dedos, e fazer eles girarem no sentido anti-horário, o meu polegar estará apontando para onde? Para cima. Então, por isso, o sentido do campo magnético e, consequentemente, do momento dipolar magnético vai ser o sentido para cima, aqui neste caso, ok? Então, só para ficar claro para vocês. Aqui, novamente, um outro exemplo, né? Então, tentando identificar aqui que eu tenho um momento dipolar magnético apontado ora para cima, pensando aqui se a corrente estiver girando no sentido anti-horário, ora para baixo, se a corrente estiver girando no sentido horário, tá? E aí, vale ressaltar que quando o campo magnético ele é oposto ao momento dipolar magnético, a energia envolvida será máxima, tá? Então quer dizer que você tem uma condição de máxima energia envolvida ali no seu problema. Enquanto quando o campo magnético, o momento dipolar magnético tem a mesma direção e o mesmo sentido, a energia envolvida será mínima, ok? E aqui alguns momentos dipolares magnéticos, né, de grandezas conhecidas. Percebam quanto o momento dipolar magnético da Terra ele é grande, tá? Isso aí é só para vocês terem uma ideia do nosso campo magnético terrestre. Bom, pessoal, feito isso, vamos fazer agora um exemplo, né? Na aula passada nós fizemos poucos exemplos. Então vamos fazer aqui um exemplo a respeito de força magnética, tá? Vale ressaltar que esse exemplo aqui foi retirado, né, aqui do site Responde Aí, mas esse exercício ele é encontrado no livro do Halliday, tá? Então quem quiser e tiver interesse, basta você pegar lá no último slide da nossa aula, lá está indicado qual livro do Halliday nós temos essa atividade. E aqui nós vamos ter então esse problema. Então olha só, um elétron com uma velocidade v igual a 2 vezes 10 a sexta metros por segundo i, mais 3 vezes 10 a sexta metros por segundo j. Então percebam que isso aqui é um vetor velocidade. Então o elétron está fazendo um deslocamento no qual ele apresenta uma velocidade em relação ao eixo x e uma outra velocidade em relação ao eixo y. E a soma dessa projeção do eixo x mais a projeção do eixo y nos dá a velocidade total, ok? Nesse caso, ele está se movendo em uma região onde existe um campo magnético uniforme, tá? E esse campo ele é dado. Então, ele é um campo de 0,03 Tesla na direção de I, que é o eixo X, menos 0,15 Tesla na direção de J, o eixo Y. Então, determine a força que age sobre esse nosso elétron. E depois repita o cálculo, trocando, no caso, o elétron por um próton, ok? Então, como fazer esse problema, pessoal? Para resolver esse problema, a gente vai precisar usar um conceito já conhecido por vocês lá do ensino médio, que é o conceito de matrizes e determinantes, tá? Então, nós vamos ver aqui. Então, primeira coisa, está aqui o nosso vetor velocidade, que foi dado. Está aqui o nosso vetor campo magnético, que também foi dado. E aí ele pede para a gente calcular, na letra A, a força magnética, correto? E ele também nos fala que a nossa carga analisada é um elétron. Então a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, como resolver o nosso problema? Bom, conforme nós vimos na aula passada, o vetor força magnética é igual ao produto vetorial da carga pelo produto vetorial do deslocamento da carga vezes o campo magnético, tá? É aqui que vai entrar o conceito de matriz e determinante que vocês aprenderam lá no ensino médio.
Então, se eu for substituir, eu vou ter que o meu vetor de força magnética vai ser o valor de um elétron vezes o produto vetorial. Mas e aí, como resolver esse produto vetorial? Produto vetorial, pessoal, ele pode ser resolvido dessa forma aqui, na forma de uma matriz, tá? No caso aqui, como são dois vetores, vai ser uma matriz 3 por 3, onde a primeira linha da matriz vai ser quem? Os nossos vetores unitários, I, que é a direção de x, J, que é a direção de y, e K, que é a direção de z. Nesse caso aqui, observe como a gente não tem componente em z, então está zerado. Aí depois, na segunda linha, eu vou ter o meu vetor v, velocidade, 2 vezes 10 a sexta, que é a componente em x, 3 vezes 10 a sexta, componente em j. E na terceira linha eu tenho o meu vetor campo magnético B, 0,03, componente em x, menos 0,15, componente em y. E a componente em z zerada. Como resolver isso aqui, pessoal? Neste caso aqui, nós vamos aplicar o quê? Como que nós podemos resolver, turma? Nós vamos resolver isso aqui através de um determinante, tá? Então, o produto desta diagonal aqui, ok? Que vai dar quanto? Zero, tá? Depois, o produto deste aqui vezes este, então 2 vezes 10 a sexta, 0,15 vezes K, tá? Aqui, ficou negativo por causa do menos 0,15. Depois, o produto deste vezes este, que vai dar quanto? Zero. Então, J vezes 0 vezes 0,03 dá zero. Depois, a gente passa para o inverso. Então, o produto dessa diagonal aqui, que vai dar quanto? Só que agora os produtos aqui são negativos. Então, fica menos 0,03 vezes esse vezes esse. Então, tá lá, menos 0,03 vezes 0,03K, tá? O produto desse vezes este dá zero, o produto deste vezes este dá zero. Então, ficou só a função de K, ok? E aí agora basta você fazer o produto e fazer a operação. Vai dar menos 3,9 vezes 10 a quinta K. Então perceba que o resultado do produto vetorial, considerando que o produto vetorial é de dois vetores no plano XY, ou seja, o plano I, J, o resultante nos deu o quê? Um vetor na direção do eixo Z, tá? Que é a direção do vetor unitário K. Então, por isso que o vetor, o resultado de um produto vetorial é um novo vetor. Então, feito isso, basta agora eu multiplicar este módulo aqui pelo valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. E eu chego no valor da minha força, tá? E se a minha carga for um próton? A única coisa que vai mudar vai ser quem? O sinal aqui da sua carga, que antes era negativo, agora vai ser positivo. Logo, a força resultante vai ser negativa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.